Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu um livro muito interessante que nós conversaremos agora, Lágrimas na Chuva, sim, Arthur leu, Lágrimas na Chuva, uma aventura na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do brasileiro Sérgio Faraco. Bom, por muitas partes aqui. Mas muitas mesmo, porque esse livro ele vai agradar a muitas pessoas, dá muito o que pensar, é muito interessante. Não sei porque ele é tão pouco falado. Aí você vai falar, é uma não ficção? Em teoria, sim, mas o Sérgio escreveu de um modo tão gostoso e tem muita política? Tem, mas tem muito mais do que isso. Eu vou ler uns trechinhos, vou dar o tom para vocês verem qual é a escrita, mas é no sentido das desventuras que ele passa também. Bom, desventuras que ele passa no sentido pessoal, das coisas que vão acontecendo na vida dele, nas coisas que ele vai se indagando. Enfim, aqui o Arthur pulou aqui, e aí eu já quis ligar o celular para gravar. Então vamos lá, gente. O que me tomou tempo, porque esse livro eu já tinha lido há um tempão, mas né, quem já viu aí os últimos vídeos sabe que eu não gosto de calor e não conseguia gravar. Eu li esse ano, fevereiro, pouco antes do carnaval, começo do carnaval, por essa época, eu detesto, nível máximo, essas edições da LPM, porque a fonte é muito pequena, até aí tudo bem, não tem crise com isso, leio. Mas o tamanho do livro, essa coisa pocket aqui, ó, sabe? Pra mim é extremamente desconfortável. E não é um livro curto. Este livro aqui, que eu separei algumas coisas para falar com vocês, mas tirando a parte aqui da biografia dele, porque ele tá vivo, ele nasceu aqui ó, né, sobre o autor. Sérgio Faraco nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1940. Tá, que daí eu já vou falar aqui do livro. Isso aqui começa na página 185, são um trechinho só da biografia dele, enfim, e os agradecimentos que ele deixa depois que ele escreveu esse livro, e até onde eu sei, que eu pesquisei agora pra ver, né, no Google mesmo, se ele estava vivo, não consta nenhuma data de morte, então acredito sim, ainda esteja. Bom, pois bem, então a gente está falando de um livro que começando, tirando os agradecimentos que ele faz, ele dedica para um amigo dele, para Jaime, tem um porquê. É por capítulos, mas se eu não falar que é uma história real, chega a parecer ficção dessas que eu particularmente gosto, no melhor estilo distópico, por assim dizer. Tipo, se você gosta de 1984, você vai gostar? Vai. Aliás, a vida imita a arte imita a vida, enfim, fica bem isso também no ar. Mas essas edições, para mim, são muito ruins, porque tem muito conteúdo aqui em só isso de páginas. Mas aí também a gente entra naquela questão mas mais vale ler do que não ler, óbvio, que nem eu fiz, né? Arrumar tempo para ler, sim, você tem que organizar seu tempo para leitura e não enquadrar a leitura em algum tempo teu. Enfim, tá aí o vídeo mega longo que eu fiz ontem. Mas aqui no sentido de ele até poderia ter escrito você vai falar mais comum, né? Mais comum, mais, eu poderia ter detalhado muito, não é um livro detalhado, não fica nada ponta solta, você entende tudo, mas você quer saber mais, porque ele narra de tal modo que a gente anda junto com ele pela União Soviética, porque sim, esse livro se passa lá em 60 e... Ele ficou 2 anos, ele tá com 24 anos, que começa, tipo, passou um jovem de 24 anos, começa, né, ele fala que tá com 24 para 25, então, e tá se passando na época que aqui a gente tá tendo, então é muito entrelaçado. Bom, não tem como falar sem dar spoiler, mas eu não quero contar a história desse livro porque eu quero que você leia. Então vai, você que gosta de política, você vai se interessar? Muito. Você que é comunista, vai gostar? Vai se decepcionar tal qual ele. No sentido assim, ele tinha muita expectativa, ele era membro do Partido Comunista, foi pra lá e aí deu tudo muito errado e você vê assim, enfim, a decepção dele enquanto pessoa de ter as crenças quebradas, sim, estraçalhadas. E se você não é, e se você é de extrema direita, você vai ficar tipo, tá vendo, falei, avisei. Mas se você falar assim, eu nem tô nem aí pra política, nem direita, nem esquerda, tipo,
não vou falar nem nada, quero só ler uma história, dá para você ler como história, até porque ele faz, inclusive, muitas menções, a gente acompanha, né, que eu disse, essa é a parte da aventura, ele se apaixona, então ele tem um relacionamento, então tem horas que você até esquece da política, ele não tá focado na política. Eu tava focada em descobrir o porquê desse título, e sim, na página 79, que eu ainda separei, agora entendi porque o Lágrimas na Chuva. Então tem um porquê o título, tem um porquê tudo, não fica nada solto. Ele cita, e eu falarei aqui, vários trechos de autores famosos da literatura universal, vários livros, várias referências ele mesmo faz, então é uma coisa que você lê e fala, nossa, que bacana. E aí tem uma pegada muito acelerada. O que me desacelerava isso daqui era de deixar o livro fecha, eu gosto de grifar, eu gosto de anotar, porque daí também sim, tem muita história. Enfim, então eu não gosto dessas edições, elas me levam 5 vezes mais para eu ler. De verdade, eu levo 5 vezes mais tempo para ler do que se seja de me der um calhamaço, mesmo que tenha mais páginas, porque isso daqui seria um livro até razoavelmente grande, não teria... Mas enfim, para mim é desconfortável. Se para você funciona, ok. É que eu tenho que falar isso, porque você não vai falar, é ótimo. Não. Para mim foi extremamente cansativo ler. Embora, como eu disse, você queira continuar. Eu até separei aqui, dobrei bem grande, porque hoje eu peguei ele para... Então, você quer acompanhar, não dá vontade de largar, enfim, teve o calor aí, mas enfim, vou me focar aqui no livro, não quero sair. O que eu vou deixar para você que fala, tá, não sei nada de nada, posso ler? Pode, óbvio que sim. Mas, como aqui no capítulo 16, que página 97, ó, o caso da era Khrushchev, aí você vai falar, quem é Khrushchev? Então, se você não gosta de política, vai passar meio, não entendi, passou batido, porque ele já pressupõe que, como ele gosta de política, tem horas que realmente ele tá falando uma coisa, tá te dizendo, que ele vai conversando com você, e a gente vai acompanhando ele. Ai, que ótimo, quero que o Arthur fique aqui mesmo. A gente vai acompanhando ele, tipo, como se a gente estivesse ao lado dele, em tudo. E ele vai escrevendo de tal modo em que a gente vai também sabendo o que ele pensa, mas não no estilo fluxo de consciência, tá dentro da cabeça dele, não. É porque ele às vezes vai se indagando algumas coisas, na medida em que essas coisas... Peraí, gente, dá licença. Deixa eu ver se não melhora e não pega o Arthur. O máximo que deu aqui no tripézinho. Então vamos lá. Por algumas partes que eu tava falando, eu aconselho mesmo, se você for pegar esse livro para ler, ou se não for ler, porque eu tô gostando muito, no canal Brasil Paralelo, eles estão fazendo um especial assim, tipo, parece um filme mesmo, em 3 episódios, se você não é assinante, que é o meu caso, e 6 para quem é, que depois eles vão liberar os 3. Já tem 2 episódios no ar, cada um tem mais de 1 hora. É longo, mas está muito bem feito. É como se estivesse assistindo uma série, um episódio, é meio que isso mesmo, mas com muita informação. E para quem gosta de, não vou dizer efeitos especiais, mas a história contada de um jeito, eu diria cinematográfico. A abertura tá muito bonita, tudo tá ornando, tudo tá combinando, tem entrevistas no meio, mas andando como se fosse um filme. Entrevistas de quem? De autores graúdos que estão colocando, enfim. Então, tá lá, a história do comunismo. Aí o primeiro episódio falou de Marx e agora esse segundo falou de Lenin. Na hora que foi falar de Lenin, como aqui a gente está falando de um comunista que está indo para conhecer o Partido Comunista da União Soviética, para ter uma experiência, para estudar na universidade lá de Moscou, enfim, essa questão toda, acho que vale muito a pena. E hoje, antes de eu falar, vou trazer essa resenha, porque eu tenho shorts do Arthur com este livro, mas eu não tinha resenha feita ainda. Saiu hoje, é bem mencionado essa questão do Khrushchev, quando, enfim, da morte do Lenin, daí como que tudo se passou de Trotsky para Stalin chegar ao poder, está muito bem colocado lá, não vou eu aqui me arvorar, explicar o que eu acabei de assistir, não. Mas aí flui muito mais gostoso, porque, de novo, ele não é que ele parte do princípio, é como você está andando com ele, é como assim, você também sabe isso, eu também sei isso, afinal, somos camaradas, o chavão dos comunistas. Enfim,
Então, assim, tem capítulos que tá mais graúdo um pouco essa questão política. Tem outros que ele nem tangencia isso, que você tá ali com ele se aventurando, se aventurando. E depois, do meio pra frente, dá um plot twist na história que você fica... Então, que você fica perplexo, seria o termo, não sei. Me deixa nos comentários se você já leu ou se você, quando você ler, a sua opinião, mas no sentido de você ficar angustiado de como que isso vai terminar. Mas então, vamos lá. Qual é... Então, ele dedica pro Jaime, o amigo dele. É tudo muito explicado, mas é tudo narrado muito rápido. Então, vamos para as partes que eu separei. Então, começa os capítulos, né? Daí tem a introdução, que daí ele voltou em 65, não escreveu esse livro em 65. Aí, nesta introdução, na verdade, ó, ele mesmo, e essa é a pegada dele, ó, eu jamais conseguiria escrever sobre o tempo que vivi em Moscou. Pouco depois da volta ao Brasil, em 1985, tentei fazê-lo e o trabalho não prosperou. Enfim, aí ele continua. É só uma página, é muito denso, ele consegue condensar muitas informações, mas aí ele faz umas analogias, e aí assim, eu até separei, falei, nossa, aí o livro já tinha me ganho, estava solto, e aí eu falei, tá na hora de eu ler, porque é um assunto que eu gosto muito, me interessa, enfim. Aí aqui ele coloca, logo no começo, tá, que é setembro de 2002, que foi quando ele escreveu o livro. Bom, separei? Não, não separei. Então vamos lá para a parte 1. Aí começando. Então aqui, logo o primeiro capítulo. De Blumenau ao Galeão. Em 1963, eu vi, para dar o tom, que é essa pegada da escrita, vai o filme, o livro todo. Eu estou ainda com o documentário na cabeça. Documentário não, a série. Em 1963, eu vivi em Santa Catarina. Era chefe de secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Blumenau, entre parênteses, Justiça do Trabalho. Tinha 22 anos, jogava basquete no clube local e participava de competições de motocicleta em Joinville. Comecei a me interessar pelos temas políticos quando fiz amizade com um advogado, Francisco José Pereira, comunista em Santa Catarina e diretor do jornal Folha Catarinense. A convite dele, entrei para o Partido Comunista Brasileiro. Aí você já, em um parágrafo, já está situado, já sabe quem, ele já te citou, você já sabe quem ele é e tá bom, que faz. E aí a história dá, não é que saltos, vai pra frente, mas é a hora que você fala assim, queria saber mais dessa época, ou então queria saber mais, daria para detalhar, mas também foi muito, dá para usar traumático a passagem dele por lá, que ele demorou quase 40 anos para escrever o livro, né? Por mais de 30, no sentido de não deu certo, embora tivesse muito mais vívido, precisou se passar um tempo para ele poder organizar, teve o estímulo, acho que foi do Veríssimo, alguém que falou, enfim, não vou voltar porque não quero perder tempo para fazer uma resenha mega longa. E incentivou ele a escrever, né, colocar no papel. Então é essa não ficção que de certo modo até parece ficção de tão, nossa, de tão parecer com as utopias clássicas, como eu mencionei no começo do vídeo. E também porque ele narra não como se fosse, não diria um diário pessoal, eu diria assim, as vivências e do modo como ele foi lembrando e como ele organizou o pensamento dele para virar um livro. Mereceria uma ediçãozinha um pouco melhor e penso eu que vale para direita, esquerda, muita gente. Aí, ó, na página já 20, né? Sim, vou ler aqui um trecho aleatório aqui, ó. Em Praga, uma tarde e uma noite, sabia que a terra natal de Franz Kafka era uma bela cidade, palácios, igrejas, pontes, enfim. No entanto, como a Tchecoslováquia era um país socialista, foi permitido ao grupo um passeio motorizado que compreendeu o encontro com comunistas tchecos. E aí ele vai falando, porque, enfim, há-se essa possibilidade do Partido Comunista levar alguns jovens para a União Soviética para cursar, e aí aqui eu separei, pronto, assim fica melhor. Aí aqui eu separei, que era para cursar cursos, né, cursar cursos, já vou chegar aqui, que foi o capítulo que me chamou muita atenção. Assim, o golpe estava para acontecer aqui no Brasil, então estava... Ele menciona isso, tá? É que eu não vou entrar aqui em detalhes disso também, mas o golpe militar de 64 estava para acontecer e eles estavam indo. Então, logo eles saem daqui, acontece a tomada do poder
pelos militares, e eles estão lá, e eles ficam meio que sem informação, eles vão meio que na clandestinidade, eles vão... Algumas coisas são permitidas, outras não, o partido deu aqui uma parte do dinheiro, e aí, dentro deste grupo, tem-se alguns brasileiros, e é que ele vai discriminando, e tem-se como essas aulas acontecem lá, como são os alojamentos, como eles passaram para chegar até lá. Então tem assim essa passagem pela República Tcheca, hoje não é República Tcheca, mas na época Tchecoslováquia, e aí ele vai relatando pra gente, e até então você só vai, tipo, tá, tô acompanhando. Só que você vai vendo que não era exatamente o que ele esperava. Mas aí ele tem uma bagagem muito grande da literatura como um todo, então ele cita esse trecho ali do Kafka, mas aqui tem trechos de Hemingway, tem uma parte mais carregada, tem uma parte de história muito legal, tem um capítulo aqui que ele vai para... Vou chegar. Nossa, demorei tanto, eu não quero que essa resenha não fique à altura deste livro, porque ele só é curtinho assim, ele é bem denso. Enfim, ó... E aí, aqui ó, capítulo 6, o dia a dia na cidade cinzenta. E ele vai colocando, enfim, vou para aquilo que eu separei, que já vai ficar já bastante coisa para falar. Ó, de manhã reencontrava os brasileiros, porque assim, ele não se deu muito bem com esses brasileiros. E tem um porquê também de não ter se dado bem, porque para mim, e até depois de ter assistido o documentário, fica muito claro que o ideal é muito bonito, a teoria é muito bonita, mas sabe aquela coisa, a teoria é muito bonita, mas na prática não funciona? E eu não vou nem aqui hoje enveredar pela questão psicanalítica do porquê o comunismo não dá certo, mas ele vai deixando através do que ele está vendo com os próprios grupos de brasileiros, mas tem gente de outras nacionalidades também que ficam nesses alojamentos, e aí ele vai relatando tudo, sabe aquela coisa, expectativa versus realidade, tipo, eu esperava uma coisa, agora tô chegando aqui, é outra, nossa, é isso, achava que fosse isso. E aí ele vai vendo quão autoritário é o regime, na verdade. Só um parênteses aqui, se você não assistiu, eu fiz vídeo há pouco tempo atrás, o Lasca, aqui do Zazubrin, vai nessa pegada soviética. Esse aqui foi um livro proibido, e aí vai casando. Então, se você gosta muito dessa temática de União Soviética, de comunismo, de política, você vai gostar muito do Lasca e do dele também. E eles têm o quê? 40 anos de diferença? Porque o Lasca foi escrito em 1923. Bom, enfim, é porque me lembrou, eu até deixo aqui do lado, que eu falei, não, quem já leu vai gostar desse, e quem leu e conheceu vai gostar, porque passa muito essa questão de acreditava nela, a revolução, ela com letra maiúscula que é falado o tempo todo, a revolução, e aqui ele também não difere, o que passa é o tempo. Então, se em 1923, né, tinha acabado de acabar a Revolução Russa, ele está decepcionado com as coisas que estão acontecendo, o Sérgio, o Faraco, ele se decepciona em 65 com as coisas que ele está vendo. Desculpa. E aí a gente tem hoje, né, nos dias de hoje, de novo essa mesma coisa acontecendo. Dá para adaptar, trazer, enfim. Ai, gente, desculpa. Engasguei. Bom, e aí aqui, ó, página 43, um trechinho solto. De manhã reencontrava os brasileiros. As aulas eu não podia faltar, eu recebia um salário para frequentá-las. Era o que eu argumentava quando alguém vinha reclamar do meu sumiço, do alojamento e das reuniões. Estava cumprindo o meu dever e não havia nenhum postulado marxista que me obrigasse a dormir na minha cama desculpa, ou a aderir àquele assembleísmo que nada construía. Meu salário era de 180 rublos. Um operário comum... Ai, não quero ter que desligar. Vou começar agora não, né? Enfim, um operário comum, como o pai de Nina, e aqui tem um episódio, vários episódios, perdão, da Nina, era zelador de um pavilhão esportivo, ele recebia 60 rublos, um engenheiro por volta de 300, tabela que aproximava os extremos e não deixava de acordar com os preceitos socialistas, aspas, de cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme seu trabalho, fecha aspas. Distinto da até hoje utópica máxima comunista, pelo qual o Estado aproveitaria de cada cidadão sua capacidade, remunerando-o não por sua qualificação, mas na medida de suas necessidades.
E aí você vai fazendo umas junções, né? Dá pra você ler então como história normal, que daí ele continua, aí vai ter toda essa história da Nina, vai contar que aí ele continua, né? Até separei esse trechão que acho que pra ler, ó. A vida era barata na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A alimentação, o transporte, o lazer, é, pouco mais do que nada, gratuitas a instrução e a medicina. Os preços dos vestuários eram menos atraentes, mas considerando-se que nas famílias todos trabalhavam, a renda global podia alcançar um patamar bastante. A questão crucial não era o dinheiro, mas o que fazer com ele. Esta era a razão das filas nos estabelecimentos comerciais. Acabava de chegar um produto que antes não havia, e era fila para comprar meias, fila para ovos, fila para entradas de teatro, fila para revista, fila para perfume. E também de sua mania. Certo dia na rua de Gorky, deparei-me com um carreiro de moscovitas, esperando a vez para olhar um pequeno robô que se movia numa vitrine. Bom, aí aqui ó, Moscou, como escreveu aquele jornalista, que daí ele vai amarrando as coisas que ele mesmo vai contando. Não era nada daquilo que a gente imaginava, era melhor, mas também podia ser pior. E aí ele termina o capítulo e começa outro. Você vai falar, é alternado? Não. E aí vai continuando, aí só virei a página, capítulo 7. O coração de Moscou, o Kremlin, na verdade, Krem, e aí ele usa alguns termos em russo e vai automaticamente traduzindo, cidadela, e olha como é histórico, ó, remonta às origens de Moscou. A muralha era de madeira, levantou-a em 1156 o príncipe Yuri Vladimirovich, no ponto de encontro do rio Moscou e seu afluente Neglinaya, que hoje corre encoberto sob a rua do mesmo nome. Destruída pelo fogo no século 13 e reconstruída em 1368 com pedras brancas, foi remodelada em 1474 e anos seguintes por Ivan III, o Grande, Grão-Príncipe da Rússia, no período de 1462 a 505. Renomados arquitetos italianos aplicaram-lhe o ladrilho Bordeaux e as torres que ainda hoje lhe emprestam um aspecto imponente e ligeiramente sombrio. A cidadela, um triângulo de 2.500 metros de perímetro, possui 3 grandes portas e 18 torres que distribuem a espaços ao longo da muralha. Sobre a porta principal, na Praça Vermelha, a mais bela das torres, a Spakaya Vorota, Torre do Salvador, de feitio octogonal, erguida por Pietro Solari em 1491 e reformada em 1625, quando recebeu o relógio de carrilhão com 10 sinos, cujas badaladas são transmitidas pela Rádio Moscou em dados horários. Enfim, olha, tipo, aí ele tá contando, né, assim, eu li uma boa parte aqui, e aí ele, então assim, você ainda ganha muita informação histórica, porque daí, ó, ele continua, na Praça das Catedrais, 6 edifícios, a Catedral da Assunção, a maior e mais antiga, com fachada de pedras brancas, 5 cúpulas douradas, construída em 1475 por Aristotele Fioravante, a mando de Ivan o III, para ser o principal templo de Moscou. Desde então e até 1917, ali foram curados os cisares da Rússia. Era tão rica que em 1812 os franceses de Napoleão Bonaparte dela furtaram 288 quilos de ouro e 5 toneladas de prata. Enfim, aí ele continua. Aí você, então se você gosta de histórias, você gosta dessas coisas, você já esteve na Rússia, você fala, nossa, poxa, então é isso. Aí nisso você já não está nem mais lembrando. E aí tem, lembrando o que? Da história do capítulo anterior. Porque não é exatamente, necessariamente na mesma sequência. Muito embora às vezes ele retome, principalmente quando tem o relacionamento dele afetivo. Afetivo como um todo, não só amoroso, como os dos amigos também. E aí tá, aí ó, o nome Praça Vermelha foi adotado por volta de 1650, quando Krasnaya tanto queria dizer vermelha como bela. E aí é legal, né? Porque daí ele vai pra lá, aprende o russo, não tem nem como, né? Pelo tanto tempo que ele ficou lá. Então aí ele vai escrevendo. E isso é muito bacana também. Porque você tem um ganho histórico e aí continua. Aí você vai falar, poxa, mas aí é carregado assim na história? Não. Aí ele passou esse capítulo, o próximo capítulo aqui, por exemplo, no caso, a plebeia no Palácio Real. Aí ele continua contando. Ele conta muito, assim, das coisas que ele viu, do teatro, que eu separei aqui para ler. Aí assiste já tinha visto no Brasil O Anjo Azul, filme realizado por Steinberg em 1930, que projetaram a Marlene no universo cinematográfico. Beleza. Aí ele anda e aí ele ainda, né, ele anda com a escrita, e aí assim, ó, dela dissera Hemingway,
uma parte que ele tá, que a Marlene, que ó, faleceu a 9 de maio de 1992, ainda ele deixa assim, umas notas de rodapé em Paris. Se nada tivesse além da avó, só com esta despedaçaria nosso coração. E aí o autor continua, né? Essa é a frase do Hemingway, se referindo a ela. E era pouco. Entre outras canções, ela cantou Where Have All the Flowers Gone e Falling in Love Again, de O Anjo Azul. E quando cantou aquela que seria a última clássica, Lili Marlene foi aplaudida de pé durante 5 minutos. Daí ele conta a experiência que ele teve, onde que ele foi, enfim. É uma coisa que chama bastante atenção. E aí... Nossa, aí você tá lá no teatro assistindo, nossa, nem sabia dessa informação, nossa, que bacana essa citação, nossa, pá, e vira o capítulo, desgraça, estás de pé. Continuava o líder a promover reuniões bissemanais, e aqui é uma treta enorme, o pessoal da classe A com o pessoal da classe B, nossa, que terminavam em confrontos, gritos, lágrimas, eram os companheiros que insistiam em voltar para o Brasil, que aí teve uma galera que não gostou, queria voltar, aquela treta que lembra bem assim escola, mas o pessoal que já tem 20 e poucos anos, enfim, que insistia em voltar para o Brasil. O Partido Comunista da União Soviética não permitia, precisava de tempo para preparar um itinerário seguro e a documentação própria, que incluía, como pude constatar mais tarde, os dados falsos, enfim. Por quê? Porque a gente está tendo... Ele está em plena Guerra Fria, 1960, né, nos anos 60. Aqui no Brasil tá, enfim, teve tanta coisa, está acontecendo tanta coisa. Então, assim, como que a gente vai voltar, nós brasileiros, do Partido Comunista para um Brasil que acabado de ser tomado pelos militares e a gente está vindo da Rússia, nada combinando com nada, tudo muito perigoso. Tem histórias tristes aqui de pessoas que tiraram a vida brasileiros lá, que ele acompanhou, e aí ele narra, daí você fica triste também. Então, assim, é uma história, né? História da vida dele, do que ele passou, dessas aventuras e desventuras, deixo isso bem claro. Mas aventuras aqui também no sentido de, aspas, Indiana Jones, só que com essa... porque bom, Indiana Jones também tem uma pegada política, principalmente em alguns filmes, mas no sentido de... Então ele se apaixona, tem a perda de amigos, tem o que está acontecendo aqui no Brasil, tem as saudades da família, tem o que será que está acontecendo com o mundo. Aqui, nos anos 60, ele retrata muito bem a dificuldade de completar uma ligação, de falar com alguém, de vamos sair daqui vivo, não vamos? Tudo que está se passando, né? O que eu esperava, o que não, o que de fato é. Então, por mais que ele narre as coisas bonitas, que nem essa daí foi no teatro, olha, e aí ele te contextualiza historicamente... É um livro muito rico, gente. É um livro assim que não dá pra não ler. Aí aqui, esse capítulo é importantíssimo e daí você acha que não vai ter link com nada, mas tem, porque ele tem outros livros que eu até me interessei, tanto pela escrita como por outros livros que aqui fica claro porque ele escreveu depois. Mas aí ele vai até a fronteira da Turquia, ele conhece a Armênia, aí ele explica geograficamente ou historicamente a situação toda, e ele vai contando as aventuras também, porque daí o russo dele não é lá essas coisas, o que ele tá fazendo lá. Então ele vai passando por poucas e boas como um bom garoto de 24, 25 anos mesmo. Então também é legal nessa parte, e aí ó, você esquece aspas da parte política, você sabe que ele tá lá por algumas questões, tem a brasileirada chata, que isso tem em todo canto mesmo, não tem jeito, e as coisas que ele está vivendo. Ele deu muita sorte de ter conhecido uma personagem, né, uma pessoa, uma russa chamada Nina. Teve, não diria um caso, porque de fato ele se apaixonou, mas sabe aquela coisa... subir a serra, o amor não der, o amor fica, não sobe a serra, fica lá na baixada, mas aqui no sentido, não vou casar com ela. E é muito bonito como eles vivem, você quer saber a história, não vou contar porque daí eu daria um spoiler, você quer saber o que acontece com eles, você vê a divisão dele, de uma hora eu vou voltar, o que ela pensa, enfim... Aí tem aqui, vou ler essa parte que eu até separei aqui, ó, altos e baixos de setembro. Bom, aí ele não frequentava mais as aulas, mas tem um porquê, não é que ele era um tipo, largadão, assim, não quero mais assistir, não. Mas aqui, ó, embora já não frequentasse as aulas, assistia às palestras no auditório do Instituto, quando proferidas por figurões do comunismo internacional. Um deles foi Álvaro Cunhal, advogado de 51 anos, que em 1971 tornara-se secretário-geral do Partido Comunista Português. Era um homem de boa aparência, aí ele também descreve. Bom, beleza. Aí a gente tem aqui
que aí começa já no meio do livro, já na página 90 e pouco, no meio do livro, aí a gente tem, e aí então assistam o do canal Brasil Paralelo, que daí lá tá explicando bastante essa parte, o Nikita Khrushchev contando que Stalin, porque na verdade foi o Khrushchev que jogou a M no ventilador, né? Quando ele contou que de fato acontecia no regime stalinista, que o Stalin não era nada daquilo que até então se pensava que era. Só que então, foi em 61 isso. Aqui, ó, como Stalin, Nikita Sergeyevich Khrushchev era um rústico, mas de outra índole. Aquilo que em Stalin haveria de inspirar temor, nele era simpatia ou representação, como na sua sapatada na mesa da ONU em 1961. Porque aí ele foi e passou mais de 5 horas contando tudo o que acontecia. Ah, olha, enfim. E aí o mundo soube. Mas até que o mundo soubesse, a gente teve aí bons 30 anos do expurgo stalinista, de quantas pessoas o regime comunista stalinista matou, pessoas, né, milhões de pessoas, enfim. Bom, ninguém imaginava que em 3 semanas muita coisa mudaria, que desapareceria, mas atentar o contexto da história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Porque isso foi reportado lá também. Aqui ele não dá tanta ênfase, mas enfim, lá também não deram. Por quê? Porque os meios de comunicação eram controlados. E isso foi notícia no mundo todo, né? Enfim, e aí ele vai explicando, aí ele tem esse relacionamento com a Nina, que é o que alivia ele muitas vezes no sentido de fazer companhia, no sentido dele não precisar ficar no alojamento, que aí é treta atrás de treta atrás de treta, e muita coisa. Bom, aí eu separei aqui, ó, aqui atenção, página 102, porque, então aqui ó, na manhã de 15, vou dar mais um tonzinho. Na manhã de 15 de outubro, fomos surpreendidos pela notícia de que Khrushchev já não era o corifeu do Partido Comunista da União Soviética e das repúblicas soviéticas, né? A mudança ocorrera na calada da noite, enquanto ele repousava em alta no litoral ucraniano no Mar Negro. No Instituto, acendeu-se o agudo inconformismo. Europeus, asiáticos, americanos, dezenas de camaradas se recusaram a comparecer às aulas, alguns perplexos, outros revoltados, quando parecia ser ele escreve em francês, mas tipo um golpe aplicado ao governo daquele que arguía os crimes de Stalin. Bom, aí continua aqui, ó, que eu marquei como atenção, aí ele vai colocando, enfim. Enfim, não, porque aqui é bem importante. Aqui, essas razões articuladas, aí ele contou em 2 parágrafos acima, nos corredores do Kremlin, mascaravam outras de maior ponderação, que afetavam o desenvolvimento do país e seu prestígio internacional. E aí ele vai continuando aqui, ó. Bukharin defendia o incremento da NEP, nova política econômica, de acordo com os fundamentos lançados por Lenin, que pressupunham avanços graduais em direção ao socialismo, sem choques para os camponeses e facilitando sua cooptação, ao passo que Stalin praticava com ou sem o aval do Comitê Central a coletivização forçada da agricultura, criando velozmente os Koskoski e avolumando as requisições de cereais aos pequenos proprietários. Enfim, Stalin, Khrushchev, uma coisa e outra, igual se o primeiro acelerava a organização para coletivizar a agricultura, o segundo para socializar, esmerou-se na transformação daquelas fazendas. Aí ele vai explicando aqui, ó, essa pressa para desafiar o exemplo histórico do fracasso e saltar etapas de socialização, a crítica que o partido fizera ao esquerdismo de Trotsky, daí também tem lá no documentário, vi hoje, enfim, e ao seu conceito de, aspas, revolução permanente, evidenciava um revisionismo deletério dos preceitos de Lenin, que, antevendo o perigo das revoluções graciosas dentro da revolução, tinha uma preocupação quase patética com os pequenos produtores, aspas. Estes, porém, não se pode expulsar, não se pode esmagar, é preciso conviver com eles e só se pode transformá-los, reeducá-los mediante um trabalho de organização muito longo, lento e prudente. Este trecho ele cita aqui no livro chamado Esquerdismo, doença infantil do comunismo. Enfim, e aí, ó, na área do Comecon, Conselho da Ajuda Mútua Econômica, também se irradiava tal mesmice. Assim como na era Khrushchev, a União Soviética invadira a Hungria para suprimir divergências na condução do socialismo, em 1956. Na era Brezhnev, por igual motivo, invadira a Tchecoslováquia, em 1968. O Partido Comunista da União Soviética fazia as vezes do animal bidorsal de que fala
Iago em Otelo, ó, as analogias que ele vai fazer, essa que é shakespeariana. Em coito com sua própria imagem, de costas para o passado, que o prevenia de grave enfermidade, e de costas para o futuro, que o mataria. Enfim, aí ele termina o capítulo assim: no Instituto, o nome de Khrushchev foi sepultado, para todos os efeitos, deixara de existir. Ou por outra, dois pontos, jamais tinha existido. Acaso não era a mesma borracha que o stalinismo passara na memória de Bukharin? Aí começa o outro capítulo, que aí não tem nada a ver, que é um livro que ele está tentando escrever sobre o reino de Urartu, e aí ele conta, vai contando, vai de uma viagem que ele fez, então assim, fica tão pesado na parte política? Não, mas aqui é o que eu estava falando, tanto em 20, Lasca e tantos outros, tem aqui Escuridão ao Meio-Dia, tem aqui vídeo no canal que eu fiz, que é um livro que eu gosto muito, do Arthur Koestler, que também passou os anos 30. Então, assim, você vai lendo e você vai ver, caramba, nunca isso muda, isso está sempre se repetindo e às vezes de modo mais atual, mas é a mesma coisa. Enfim, daí dá para fazer as comparações com essa questão das redes sociais. Ué, se aqui foi sepultado, então não convém ao partido, se não convém ao comunismo, nós falar essa besteirada aí, vai, que o Khrushchev falou, então mas não interessa, é um golpista. Será mesmo? O cara falou a verdade, quando também descobriu, também não sabe. E aí até onde vai o negacionismo, porque é muito difícil você crer em algo, acreditar, dar a vida, como aqui, né, ela, letra maiúscula, ele bate muito nesse ponto, veja essa resenha, ficou não tão boa, mas esse livro é ótimo, mas é nesse sentido de o que a gente acredita e como as coisas realmente são. E é essa questão do negar. Eu tenho que negar isso porque não pode não ser isso. Mas é um pensamento muito raso, é um mecanismo de defesa do ego, a negação muito primitivo, mas que é usado por nós enquanto pessoas, nas nossas vidas pessoais, e enquanto também o coletivo, se aquilo não cabe aos interesses, né? Enfim, gente, é muita coisa. Essa aqui é minha luzinha que eu nunca me acerto com ela. Bom, e aí, assim, ele não pode ouvir Wagner em paz, porque daí já acham que ele é, por assim dizer, fascista, que... E aí daqui, então, daqui eu nem vou mais falar, porque assim, aí começa o capítulo 17, a cavalgada das valquírias, enfim. Então, aí aqui não está exatamente contextualizado, mas aí são coisas que eu acho que ele poderia ter explorado, quem sou para achar alguma coisa, mas que ele poderia ter explorado um pouco melhor, porque nem todo mundo sabe. Mas o Wagner... Hitler gostava muito das músicas do Wagner. E aí ficou de forma muito errônea associado que as pessoas que escutam o Wagner são nazistas. E Hitler gostava, daí ele gostava de cachorro também, eu gosto e nem por isso sou, percebe? E aí, só que isso, qualquer coisa podia ser passível de ser denunciado, do tipo, então ele não é comunista mesmo, porque ó, só ele tá escutando Wagner, ele tava escutando, aqui tem uma hora também que faz menção aos Beatles sem deixar claro, então assim, um quarteto de Londres, dos meninos, e aí teve um pessoal que deu uma rasteira nele, mas assim, a rasteira. E aí, vou falar que é a parte que aí você... Não é que você esquece da política, mas é a parte que mexe com ele. Então, assim, se você quer ler esse livro, para aqui. Não é que eu vou contar todo o resto de spoiler. Você pode até continuar. Mas agora, talvez eu estrague a experiência para quem queira ler. Bom, pois bem, ele dá tanto problema. Então, aqui. Se você não quer... Você quer levar uma surpresa... Aí eu acho melhor, eu, pelo menos que não gosto de nada, de spoiler, nada, eu me incomodaria se alguém falasse isso que eu vou falar agora se eu quisesse ler esse livro. Então, fica aqui a atenção. Pois bem, aí ele conta bastante da Nina, a gente se afeiçoa por ela, a gente não é que torce por eles, é porque em teoria não é pra ele se relacionar com nenhuma russa. Tem isso também, mas a história ainda um pouco mais. Não vou ler, embora tenha muitas coisas interessantes. Só que o último ainda conta, que ainda não saiu. Mas, por exemplo, olha aqui, um socialismo que redimisse a alma do homem, como sonhava Oscar Wilde. Isso eu não via na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ao contrário, o que eu via, e muito de perto, era a reificação da individualidade. Era o que estavam fazendo comigo. O que poderia lhes dizer?
Então ele vai conversando. Naquele sonho de um mundo perfeito, eu acreditava antes. Pois bem, mas isso daqui, então assim, o cara tá escutando música normal, tá vivendo uma vida normal, e aí a galera que não gostava denunciava. E como essas denúncias eram acatadas, ele vai parar num manicômio, mas num manicômio que ele não tem nada, mas ele precisa ser tirado para não, vamos colocar assim, contaminar as outras pessoas com que esses questionamentos que ele começa a fazer. Fala, gente, vocês não estão vendo isso, vocês não estão vendo aquilo outro, muito que bem. De um jeito aqui, que daí também não vou falar, enfim. Pegam ele, levam ele para esse manicômio, dopam ele até não poder mais. Mas não é que é um manicômio, é meio que fosse assim. É um manicômio, de certo modo, político, e ele tá lá revoltadíssimo com o pouco russo que ele tem, no sentido comparado com os outros que estão lá. Ele é. Tipo, em um parágrafo ele coloca como assim dão uma injeção nele, tipo, dão injeção atrás de injeção e aí ele dorme, acorda em outro quarto, fica preso, fica amarrado, enquanto ele ainda vai lutando com isso, até que em um belo momento alguém chega pra ele e fala assim, olha, pra você sair daqui você tem que se render. Meio isso, né? Se rende aí ao tratamento. Ah, mas quanto tempo é? E aí dá um prazo pra ele pensa, então tá bom, vou me render. Começam a dar as medicações, ele fala aqui quais são as medicações, e aí ele vai. Lembra muito 1984 nessa hora, porque ele vai se cedendo ao sistema, ele vai se quebrando por dentro, porque ele vai se deixando levar, tipo, tô sem esperança, tô sem nada, ele vai narrando de um modo muito triste essa parte toda. Não tem revolta, tem assim, você vê assim um homem se acabando por algo que ele acreditava. Enfim, nessas ele vai se deixando levar, até que um belo momento alguém dá um chacoalhão nele, aí também não vou me adentrar tanto, porque isso leva a história para o final. Em que aspecto? Na questão da questão da para de tomar esses remédios, dá um jeito, enfim, aí ele faz o clássico, começa a cuspir, esconder, jogar fora, para poder. E aí ele se percebe, depois de um X tempo, aí ele se percebe voltando ele a ser ele, em todos os sentidos, porque até então ele já estava definhando, é meio tipo, fica aí, morre aí, a brasileirada voltou, não voltou, largaram ele, então assim, os camaradas, os companheiros largaram, e aí ele vai tendo essas percepções e muitas coisas vão acontecendo. Aí você fica naquela angústia, mas ele vai sair daí, não vai, passa um ano novo lá, que daí você fala assim, gente, que coisa triste. Faz algumas amizades, que daí, aí você tá assim, tá, ele vai sair, não vai, você fica até a última do último do último. Bom, pra quem tá aí, tudo bem, né, ter esse spoiler, isso vai levando, aí ele conta como ele sai de lá, e aí a gente fica assim, como que ele vai voltar pro Brasil, né, como que vai voltar, aí conta aqui todo o esquema como que foi, como ele sai de lá, como ele vê a Nina, na despedida sem despedida, mas enfim, é bem bonitinho assim o jeito que ele narra, assim, já no final, porque parte 160. E aí você vai se questionando. Bom, aí tem nossa, uma saga nas últimas páginas, que mesmo ele dando alguns saltos, é grande ainda a história, daria mais saltos, porque daí tem que sair de lá com passaporte falso, com documento falso, e daí quando chegar e vamos chegar como, enfim, daí a gente tá só assim, só sai, e aí, enfim, infelizmente conseguem sair, eles chegam. Só que aí fica aquela pergunta, mas aí ele continua comunista ou não continua? Aí eu fiquei com essa pergunta até o fim. E aí vou ler para quem já não tem interesse, ou se tem não quer. Na última página aqui do livro, no finalzinho aqui, aí não vai estourar. Deixa eu colocar aqui. Não. Que o finzinho. Aí ele conta como ele chegou de novo na casa dele. É emocionante, poderia ter, né, secado mais, mas também acho que muita coisa. Enfim, no dia em que na periferia da cidade subi a coxilha onde se localizava o quartel, lembrava-me novamente do velho Prestes, do que ele dissera no Rio, na sede do partido. Se eu ainda não era comunista, voltaria sendo. Antes deles embarcarem lá no começo do livro, né? Naquele tempo eu era, camarada Prestes. E agora, continuava sendo, esse diálogo ele trava aqui, né, no último parágrafo,
Meus sentimentos eram tão confusos, como poderiam ser os do mendigo que não tem lugar no mundo e que os comerciantes nos dias de frio e chuva costumam expulsar de suas marquises. Se tivera tantos problemas na Rússia e voltaria a tê-los no Brasil, e como os tive, camarada Prestes, em que lugar morava agora a minha esperança? Muitos anos se passariam antes que o lugar dela deixasse de ser a prisão dessa pergunta. E assim acaba. Então, assim, os porões da memória mesmo. Como eu gosto muito dessa temática, como são marcantes esses livros, para mim todos entram nessa leva. Mas fica aqui a minha recomendação, ficou mais longo do que eu esperava essa resenha, 45 minutos, mas Lágrimas na Chuva, uma aventura nas repúblicas socialistas soviéticas, faz você pensar, como ele nessa última parágrafo, né? As nossas crenças pessoais, os fatos históricos, o que a gente está de fato vendo, o que a gente consegue negar ou até onde dá para se esconder, mas, enfim. Gostei muito, espero que mais pessoas leiam este livro e espero que saia também em alguma edição um pouco melhor do que essa. De qualquer modo, é um livro de fácil acesso, tá aí, é vendido até hoje nessas edições. Gente, boas leituras e obrigado. E se você está aqui até agora e não é inscrito no canal, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. E se você puder deixar um like, se não por mim, mas pelo cão que ele é, que já tá bem bonitinho aprendendo, ele vai ficar muito feliz, porque ele gosta quando eu fico aqui em casa fazendo as resenhas. E sim, o cão leu. É isso, gente. Até os próximos vídeos aqui do canal do Arthur.